Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô eu aqui de novo, né? Eu que demoro tanto pra fazer vídeo, mas realmente é porque dá muito trabalho editar, então às vezes dá mais trabalho ainda. Então tô eu aqui de novo, tá? Pra falar da nossa terceira sessão, a nossa terceira etapa da avaliação psicopedagógica. Então qual é a minha terceira etapa, tá? Que eu sugiro pra você, caso você também tenha familiaridade com a minha forma de avaliar, é a EOCA. Vamos definir aqui a sigla? É Entrevista Operatória Centrada na Aprendizagem, tudo bem? EOCA, eu tô aqui com o formuláriozinho, ó, que eu utilizo, tá? Desculpa, tá meio amassadinho, tá? É um questionáriozinho, um formuláriozinho que eu vou preenchendo durante a sessão. E aqui eu coloco as minhas observações, ó. Sobre o paciente, tá bom? Olha, a minha tem 3 paginazinhas, tá? E no final eu coloco, ó, além de eu colocar a minha conclusão, eu coloco a modalidade de aprendizagem. Por que a gente faz a EOCA antes dos testes operatórios, né? Ou seja, os testes de Piaget, né? Os testes piagetianos. Porque através dessa sessão da EOCA, eu consigo identificar se o meu paciente vamos lá para as modalidades, para não errar, se ele tem, né, a modalidade hipoassimilativa, hiperassimilativa, ou hiperacomodativa ou hipoacomodativa, tá bom? Então é para nivelar esse paciente, tá? O que eu faço nessa sessão na prática e psicos, papais e mamães que estão vendo o meu vídeo? Então, nesse momento a gente se encontra sozinho, eu e o aprendente. Então, o papai e a mamãe ficam lá na recepção e nós dois interagimos sozinhos dentro do consultório, tudo bem? Então, o que a gente faz lá? Eu vou disponibilizar um material para esse paciente. Vou até falar algumas coisas que a gente tem que ter nesse momento de avaliação. Temos o que chamamos, alguns denominam, e eu também gosto de chamar, de uma caixinha pedagógica, que pode ser literalmente uma caixinha ou não, tá? Mas são materiais para a gente realizar esse momento da EOCA, ok? O que tem que conter? Algumas pessoas vão acrescentar ou reduzir, tá, gente? Mas que eu acho importante ter nesse dia da avaliação é folhas brancas ou coloridas. Alguns colocam vários tipos de folhas de texturas diferentes, vai de cada profissional. Massinha, tá? Para os menores. Canetinha, lápis de cor, giz de cera, lápis. Muito importante isso, hein? Lápis de escrever sem apontar, para você identificar se o paciente sabe apontar sozinho ou se ele vai pedir a sua ajuda para apontar. Aí a gente avalia vários aspectos, não só de coordenação motora, como emocionais, tá bom? Apontador, borracha, caneta, tesoura, régua, marcadores, cola, livros, tá? É legal botar livros, revistas e tal. E alguns joguinhos de regras também, se der tempo ali a gente também acrescenta, só vamos observar, tá? Os livros e os joguinhos condizentes com a idade do seu paciente, tá? Importante, né? Às vezes a gente pensa que é óbvio, mas a gente acaba esquecendo, tá? Então tem que levar o livrinho de acordo com a idade do seu paciente, tá? O nível escolar dele e pro adolescente, adulto também, tudo bem? Então, essa é a caixinha pedagógica. Você pode fazer a caixinha bonitinha, muitas pessoas vendem essa caixinha fofa. Alguns cobram bem caros, outros não, mas você pode montar a sua própria caixinha, tudo bem? Então, você separa lá bonitinho, coloca na mesa para o paciente utilizar. O que a gente espera dessa caixa pedagógica, psicopedagógica? É que ele brinque, usufrua, utilize todo aquele material. A partir disso é que a gente vai identificar o nível de estágio, tá? Dos estágios operatórios, como eu já falei, de Piaget. Então, quando a gente fala, ó, vou ler rapidinho, hipoassimilativa, a criança é bastante tímida, quase não fala, não explora os objetos na mesa, costuma querer ficar em uma mesma atividade. Então a gente está avaliando, será que essa criança se enquadra aqui como hipoassimilativa ou hiperassimilativa? A criança traz vários assuntos enquanto realiza a atividade, conversa, pergunta, questiona, mas não costuma ouvir, pois está formulando outra pergunta. Então aí, hiperassimilativa. Ou
hipoacomodativa, que apresenta dificuldade de estabelecer vínculos emocionais e cognitivos. Pode ser confundido com um ser preguiçoso, um indivíduo preguiçoso. Também não explora muitos objetos como se eles fossem machucá-lo. Normalmente permanece na mesma atividade. Pegou a massinha e passa todo o tempo na massinha. Por mais que a gente estigue e tudo mais, continua sempre com os mesmos materiais, ou desenhando, fazendo uso só da folha branca com lápis e mais nada. Hiperacomodativa. E hiperacomodativa tem dificuldade de criar, prefere copiar, repete o que aprende sem questionar, sem investigar. É muito obediente, muito submisso, aceita tudo. Então aqui, né, são essas 4 modalidades aí que a gente explicou rapidinho, conceitos breves para entender. No final dessa sessão, a gente vai concluir, né, tudo que a gente avaliou e marcar uma dessas modalidades, para a gente nivelar esse paciente para saber aonde ele se encontra. Gente, às vezes a criança é muito tímida por uma questão emocional, um problema familiar que ele está vivenciando em casa, tá? Às vezes não é uma dificuldade de aprendizagem, às vezes é um fator emocional, né? Um fator emocional rege nossa vida, né? Eu já comentei aqui em alguns vídeos, então a gente precisa investigar com muita atenção, tá bom? Então, autonomia, se a criança aponta o lápis sozinho ou não, se ele sabe, mas não quer, porque está acostumado que alguém faça para ele, é a partir daí que a gente começa a aplicar os testes e conhecer esse paciente mais a fundo. Então, papai e mamãe que estiver assistindo esse vídeo, na 3ª sessão, a gente se encontra com o paciente sozinho na sala, vocês ficam lá na recepção, para que não aconteça nenhuma influência externa que atrapalhe ali essa dinâmica desse que nós chamamos de caixa pedagógica, psicopedagógica, mas que na verdade a gente está avaliando vários fatores, ó. A temática, como ele se comportou em relação à temática, se ele se sentiu atraído por aquilo ou não, a relação com a dinâmica, né? Como é que é o tom de voz dele, se ele tem pouca ou baixa tolerância, aqui muitos aspectos emocionais a gente consegue identificar. O que mais? Em relação ao produto, ou seja, o desenho, né? Como é que ele se sente capaz de executar ou não. Então, várias questões importantes a gente identifica nessa dinâmica. O que eu gosto de fazer é o seguinte: quando o paciente é menor de idade, eu gosto de, no finalzinho da sessão, conversar com os pais para explicar, olha, a gente fez isso hoje, nós trabalhamos com a caixa psicopedagógica, nós fizemos isso, essa aqui é uma entrevista para avaliar a aprendizagem dele ou dela, tá bom? Para ver como é que a gente tá. Então, assim, faz parte da investigação, da avaliação. Então, eu gosto de explicar para os pais saberem o que a gente está fazendo ali dentro do consultório, ali na sala, né? É importante, porque eu também sou mãe e sei que os pais se sentem seguros, muitas vezes não conhecem o que a gente faz, não conhece a nossa especialidade, não sabe exatamente o que a gente está fazendo. Então é legal destinar 5 a 10 minutos para explicar para os responsáveis o que a gente está fazendo em cada sessão. Eu gosto de fazer assim, tá bom? Se vocês quiserem fazer assim também ou já fazem, ótimo, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que eu gostei muito do livro da Daniela, relembrando aqui, ó, recapitulando, a perguntinha que ela colocou aqui, ó, achei muito legal. Você coloca todos esses materiais na frente do paciente e faz a seguinte pergunta. Não, né? Fala a seguinte sentença: gostaria que você me mostrasse o que sabe fazer, o que lhe ensinaram e o que você aprendeu. Quando você parte do princípio de instigá-lo a manusear todos esses materiais, né? Ele entende que ele pode ficar despreocupado, que ele não tem que ficar pensando se nós estamos analisando ele ou não, a gente só quer que ele manuseie todos esses materiais pedagógicos que ele tem acesso na escola, em casa, né? Pintura, desenho, recorte, tudo, qualquer coisa que ali é livre, que ele pode fazer o que ele quiser, então para ele não se sentir pressionado durante esse momento, tudo bem? Para que não haja nada que de alguma forma mascare, maqueie o nosso olhar naquele processo. Então a gente está avaliando muitas coisas ali, né? Então papai e mamãe, a gente está avaliando um teste chamado EOCA,
tá? Pra gente avaliar o seu filho ou sua filha, tá bom? Pra gente chegar numa boa avaliação. E para ele tá apenas manuseando materiais que ele já conhece, lendo livros porque ele gosta de ler, olhando revistas, né? Ou jogando um joguinho de regrinhas. Então a gente está avaliando várias habilidades nessa sessão, tá bom? Daí começam os testes. Aí na sessão seguinte, quarta e quinta sessão, aí já são os testes piagetianos bem específicos. Como eu falei, esse livro da Daniela Manera é rico em testes piagetianos e eu vou listar alguns no próximo vídeo, quando a gente for falar dos testes operatórios, tá bom? Então eu acho que é isso, tá? Esses dois livros aqui da Sara e da Daniele me ajudaram muito a como entreter esse paciente, especialmente quando ele não quer fazer nada, seja por timidez, por receio, preocupado, porque os pais estão preocupados, né, por ele estar ali e tal, porque às vezes a família tá tranquila, identificou uma dificuldade na leitura, na escrita, mas às vezes a família tá preocupada em ter algum transtorno, então gera uma pressão na criança, como instigar essa criança. Então tem todo um jeitinho, tem alguns indicativos aqui bem legais para ajudar a gente ali nesse momento da EOCA, tá bom? Então acho que por hora é isso, esse videozinho tá mais curto, né? Então, terceira sessão, EOCA, tá? Eu gosto de fazer a entrevista de aprendizagem nesse terceiro momento e o primeiro momento exclusivo com o aprendente, tá bom? Então, pessoal, eu tô aqui precisando de alguma coisa, vamos trocando informações, precisando de algum material dos que eu tenho aqui, tá? Posso botar o link para vocês. Quem não tiver esse material e não achar facilmente, inclusive os que eu já produzi, tá? Só me pedir aí nos comentários. Então, quem gostou, curte o vídeo, e quem tá conhecendo o meu trabalho por agora, se inscreva no nosso canal, que a gente tem vários vídeos e vários conteúdos que são interessantes para você que tá nessa área, que tá começando, e as famílias que querem conhecer mais esse trabalho porque alguém encaminhou, né? Porque a criança precisa, alguma dificuldade que você tenha identificado aí na sua família. Então, fique com Deus, um beijo.